E aí pessoal, tudo bem? Valber Siqueira na área, queira não queira, e mais um vídeo aqui para vocês. Segundo vídeo do assunto processo administrativo, em especial a análise da lei 9784/99. Daqui a pouquinho voltamos com mais informações aqui para vocês. Ok pessoal, vamos dar continuidade aqui. Sempre é bom lembrar para vocês todos esses esquemas que a gente analisa aqui, que a gente usa como parâmetro para estudar, para montar os vídeos, estão no nosso Instagram, Prof. Valber, tá bom? Vá lá, procure baixar, tá? Todos os esquemas que lá estão, coloque isso no seu caderno, depois vem aqui assistir o vídeo, certo? E por fim, vamos fazer exercícios. Aquilo que você não conseguir fazer, aí você acrescenta naquilo que você não conseguir fazer em nível de exercício, você acrescenta de mais informação no seu esquema, certo? Valeu? Então vamos aqui, ó. Processo administrativo, segunda parte. Normalmente, quando o processo administrativo cai, é esta lei, a 9784/99, certo? Bom, seguindo em frente, vocês têm aí, ó, administrados os particulares, direitos e deveres, certo? Você encontra isso aqui aonde? No artigo 3º da lei. Aqui a minha bombinha, tá? Bombinha pegadinha. Na prova eles gostam de trocar os direitos, onde direitos eles dizem que é deveres, onde é deveres eles dizem que é direitos. Vamos ver os direitos aqui. Aqui, em forma esquematizada, dá sempre uma olhadinha lá na lei. Olha aí, ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores que deverão facilitar o exercício de seus direitos. Facilitar na prova eu já vi. Dificultar, claro que está errado, né, gente? Tem que facilitar o exercício desses direitos do particular. Ter ciência da tramitação dos processos que correm contra a pessoa, através, claro, da citação, tá? Obter cópias lá do seu processo. Você não pode retirar o processo, fazer carga do processo da repartição pública, mas pode tirar tantas cópias quanto quiserem lá do processo, para que, obviamente, você possa trabalhar no caso dos recursos. Aí, formular alegações e apresentar documentos antes da decisão. Desses direitos, eu destaco aqui, ó, fazer-se assistir facultativamente por advogado. Advogado é a defesa técnica, tá? O causídico, aquele que vive por causas, né? Nosso advogado, eu sou advogado com muita honra. E veja aqui, ó, não é obrigatória a presença do advogado em processos administrativos. Isso depois acabou sendo consolidado pela famosíssima súmula vinculante número 5 do Supremo Tribunal Federal. Toda vez, vocês sabem muito bem, falou em súmula vinculante, é o Supremo Tribunal Federal. Nenhum outro órgão judiciário pode fabricar, pode produzir súmulas vinculantes. É só o Supremo Tribunal Federal, número 5, né? Lá diz o seguinte: a falta de defesa técnica por advogado em processos administrativos não ofende a Constituição. Em processo judicial é uma outra história, mas em processo administrativo não é mais obrigado, tá? Professor, eu posso contratar um advogado no âmbito administrativo? Pode, não há problema, certo? Agora, a ausência da figura da contratação do advogado não é mais caso de nulidade, até porque você vai ver que outro servidor pode ser escalado para defender, para te defender, entendeu? Isso aí depois a gente vai conversar. Deveres, expor a verdade. Você não pode, obviamente, pleitear algo no serviço público baseado na mentira. Você tem que estar baseado na verdade. Olha aí. Proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé. Estamos falando do administrado, obviamente, também do servidor público em relação a você. Não agir de modo temerário, certo? Você não pode solicitar, por exemplo, algo sabendo que você não tem direito, entendeu? Prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento
dos fatos, e isso na busca do que a gente chama de verdade real, a verdade material, ou seja, o que efetivamente aconteceu, certo? É diferente da verdade formal lá dos processos administrativos. Vocês sabem que no caso dos processos administrativos, ou processos judiciais, perdoe, o que vale lá no processo judicial é a verdade formal. O que não está nos autos não está no mundo, certo? Agora aqui, na parte administrativa, o que vale é a verdade real, a verdade material, ou seja, o que efetivamente aconteceu, certo? Depois você tem aqui a instauração do processo, tá? Bom, instauração do processo, existe a todos o direito de petição, o direito de você solicitar, o direito de você pedir. A instauração do processo dá-se-á, isso aqui cai muito, hein? De ofício ou a pedido, de ofício ou a pedido. De ofício você já sabe, impulso oficial, a própria administração pública, independente de qualquer manifestação do particular, ela abrindo o processo. E também tem, claro, o a pedido, certo? Bom, a regra é que o processo, obviamente, tome a forma do processo escrito, dá essa solicitação à abertura, porque o processo mesmo, obviamente, que ele é escrito, né? Estamos observando bastante, gente, a digitalização dos processos, né? Os processos agora sendo transformados aos poucos lá no ambiente digital, mas ainda é algo para alguns anos à frente, certo? Sempre, é claro, obedecendo à eficiência. Então, processo aqui por escrito. Exemplo de alguns elementos que são obrigatórios dentro do processo. O órgão, ou autoridade a quem se dirige, você tem que, obviamente, dentro desse requerimento que vai gerar o processo, você saber para quem, o cabeçalho para quem você está dirigindo o seu pedido, a sua formulação. O pedido em si é outro ponto importante, tá? Contando os fatos e fundamentos, ok? É proibida, outra coisa importante aqui, a recusa sem motivo do recebimento de documentos. Então é proibido que o servidor público, o agente público, recuse o recebimento de documentos, certo? Deixa eu ver mais o que eu coloquei aqui para vocês, né? Tá aqui, ó. Essa história da proibição da recusa dos documentos é o parágrafo único do artigo 6º aqui. Por fim desse vídeo, ó, quem são os legitimados, quem tem legitimidade para propor, tá, o processo, é o artigo 9º. Como exemplo, os titulares dos direitos e interesses, os terceiros interessados, as organizações e associações, tá, para interesses coletivos e interesses difusos. Serão os interesses difusos, são aqueles em que atinge um grupo indeterminado de pessoas. Você não tem como especificar, como identificar quem está sendo, quem está usufruindo desse determinado direito. Muito usado aqui pelo Ministério Público, né, nas suas ações civis públicas, certo? E por fim, ainda quem são legitimados, tem a questão da quem tem capacidade, né? A capacidade aqui para ingressar com o processo. Então, os maiores de 18 anos, essa é a nossa regra geral, ok? É isso aí, gente. Muito obrigado. Mais um vídeo para vocês. Daqui a pouco vamos gravar novamente e continuar aí analisando os principais pontos da Lei 97/84/99. Um abraço.